Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa para todas as pessoas. Esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 11h30 da manhã, no Anfiteatro 3 da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vai ser apresentado o Arquivo L do D, arquivo digital colaborativo do livro do Desassossego. O Arquivo L do D contém imagens dos documentos autógrafos, novas transcrições desses documentos e ainda transcrições de 4 edições da obra de Fernando Pessoa, as organizadas por Jacinto do Prado Coelho, Teresa Sobral Cunha, Richard Zenith e Jerónimo Pizarro. Além da leitura e comparação das transcrições, o arquivo L do D permite que os utilizadores colaborem na criação de edições virtuais do livro do Desassossego, a obra magna de Fernando Pessoa em prosa. Através da integração de ferramentas computacionais num espaço simulatório, o arquivo L do D oferece um ambiente textual dinâmico onde os utilizadores podem desempenhar diferentes papéis literários. É um recurso multiplataforma e multidispositivo, vai estar disponível para smartphone, tablet, computador portátil e computadores normais, em acesso aberto e com funcionalidades que servem para inúmeras atividades, incluindo leituras que podem ir desde o lazer ao estudo, à análise, à investigação avançada e até à criação literária. A partir desta plataforma, qualquer um de nós pode desenhar a ordem das centenas de fragmentos que Fernando Pessoa escreveu para o livro do Desassossego. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela União Europeia. O arquivo L do D será apresentado esta quinta-feira em Coimbra pelos seus principais responsáveis, Manuel Portela e António Rito Silva. Podem desde já encontrar este projeto na internet através do endereço ldud.uc.pt ldud.uc.pt. Catarina Souza e Pedro Saraiva, do portuense que na música toma o nome de Static Sway, estão prontos a lançar o seu álbum de estreia Side Quest. Este trabalho terá várias canções retiradas da poesia inglesa de Fernando Pessoa, especialmente a do quase heterónimo Alexander Church, num registro synth-pop que também recolhe influências indie folk numa mistura original e onírica que imediatamente nos chamou a atenção. O primeiro single da vida dos Static Sway, The Happy Sun is Shining, curiosamente o último poema inglês que Fernando Pessoa escreveu dias antes de morrer, vai ter hoje estreia connosco, por entre as palavras que recolhemos aos músicos Pedro Saraiva e Catarina Souza e que reproduzimos a partir deste momento. Mas no meu caso a escolha de Fernando Pessoa era uma escolha óbvia. Desde os 17, quando tive contacto com a poesia e quando comecei a cantar, comecei por musicar alguns poemas de Flabela Espanca. E claro, como uma adolescente comum, poemas como a Charneca em Flor fazia-me sentido. Havia ali alguma ansiedade, algum dramatismo de se querer ser muitas coisas e ainda não se saber bem o que se é. Mas depois o que aconteceu foi que fui usando alguns poemas de Pessoa, e foi uma passagem natural, porque a meu ver existiam alguns poemas de Pessoa que estavam na mesma linha de pensamento, eram os dois dramáticos, e se a memória também não me falha, o primeiro poema que musiquei de Pessoa foi o Qualquer Música, ainda Pessoa ortónimo. Depois, porquê usar a poesia? Porque é sempre muito mais fácil usar o que já está dito, e se é isso que queremos dizer e não sabemos dizer melhor, então usamos a poesia. Quando começámos a banda, nenhum de nós sabia como letrista. Começámos a procurar poemas de alguns autores que gostámos. Fernando Pessoa, claro. Depois, até a Catarina já tinha feito isso com outros projetos. Depois foram outros muito conhecidos, também o Bukowski e Silvia Plath. Mas depois eu acho que Fernando Pessoa tornou-se óbvio e acabámos por descobrir mais do que um poema que para nós parecia formar um núcleo coerente. Para mim era muito mais fácil dizer aquilo que estava a pensar, aquilo que estava a sentir numa língua que me é mais afastada, que é o inglês, sempre cantei em inglês. E depois a escolha de Fernando Pessoa foi uma escolha natural.
eu acabei por tropeçar nos poemas de Alexander Sirch e lembro-me que o primeiro poema que eu musiquei dele teria talvez 20 anos e foi um poema de Alexander Sirch chamado The Game, que era qualquer coisa como isto. Come, let us play a game, little boy, to other world away. What shall be? Tell me how a harmless toy. At what shall we play? Shall we play? Shall we? At being great? No, at being grand. Shall we believe that we are fate and make up leaves out of sand? No, little boy, we will play that we are happy and that we are gay. Let us pretend we are dreams very far from the world in which we play. Depois o que aconteceu foi que anos mais tarde, quando comecei a tocar com o Pedro, lembrei-me desta música e foi por isso que retomei a poesia inglesa de Pessoa. A ideia era nós termos uma banda de originais assim em formato completo, com pianista, com baixo, com bateria, para nós usarmos poemas que gostamos. É uma espécie de lado B, em que fazemos depender assim a composição assim mais da guitarra e da voz, e depois desta coisa assim mais despejada entra o Rodolfo com a eletrónica e a nossa ideia é transportar isto ao vivo para um formato também completo. Este conjunto de músicas é como se fosse a nossa side quest, que é assim que nós chamamos, por ser assim uma espécie de uma missão paralela, em que à margem da ação principal, que seria o nosso projeto de originais escritos e cantados. O que aconteceu foi que estes 5 ou 6 temas de Fernando Pessoa pareciam ter alguma coisa a ligá-los, parecia ter algum cimento, e por isso decidimos avançar com isto primeiro. Porque este poema? Não sei se foi o primeiro poema que usamos de Pessoa, mas foi de certeza um dos 3 primeiros. Também fizemos o Wild Wild Desire, o Let Us Rest, mas este tinha assim uma estrutura, uma métrica que parecia assim bater certinho com aquele formato de canção, assim com refrão, que até está mesmo sugerido no poema. Só mais tarde é que reparámos que foi o último poema de Fernando Pessoa, já assim escrito em modo revisitação, um pouco antes da morte, e não Pessoa na adolescência. Isto deu-lhe assim um ar mais sério, assim uma gravitas ao poema que, para nós começarmos, parecia ter assim outro impacto. Este despojamento, sendo assim numa fase tardia da vida, já era algo que era um falso despojamento, uma falsa simplicidade dele. Porque ele vai pegar num heterónimo adolescente porque quer, e não por não ter recursos estilísticos para fazer mais. Ele quer mesmo usar este formato simples para dizer what matters, what really matters, não é? Este parênteses aqui é nosso e só consegue usar assim essa simplicidade no inglês, que para ele também acho que era assim a língua da razão, que se calhar, tal como a nós, também lhe permitia um distanciamento maior para elaborar assim um objeto ausente. E depois, claro que é curioso para nós, Pessoa ter voltado já no final da vida à língua da aprendizagem. Não era a língua que ele falava em casa, não era a língua que ele falava com os amigos. E a escolha deste poema para ser o primeiro a gravar foi também uma decisão do Rodolfo, não fomos nós também que decidimos que este seria o primeiro, acabou por ser também ele que achou que este estava com uma estrutura mais fechada, mais em formato de canção, e nós consideramos o mesmo depois de o ouvir. For something far away.
under the summer sun, and all the waves are gleaming, each one and every one, but I am far from you, so far from your kiss, and that's all that is really true in this. What matters, what matters, what matters is just you. What matters, what matters, what matters is just you. Oh yes, the sky's splendid, so blue as it now. The air and light are blended. Oh yes, hot anyhow. Nothing of this is you. I'm absent from your kiss. What matters, what matters, what matters is just you. What matters, what matters, what matters is just you. That's all I got, that's all the truth. Indeed, what matters is just you. That's all I got, that's all the truth. Indeed, what matters is what matters is just you. What matters is just Agora, depois do musicado e sabendo que é umas últimas composições do autor, parece assim mesmo que é uma síntese, assim, assim uma mechas, um penar pela ausência de um objeto desejado, mas o que mais se sente, acho que é assim um vazio. Acho que ele provoca, assim, que pensemos assim, uma imagem assim, de campos vazios, de ondas assim, a reluzir de vazio. Faz lembrar aqueles campos de trigo de Van Gogh, que também foi as últimas coisas que ele pintou antes de morrer, que também assim que fica é mais uma coisa de vazio, e é uma música assim de olhar, de ver ao longe. Ele recorre a um self adolescente e vai-se amputando de camadas de complexidade que se tornam desnecessárias para conseguir exprimir esse vazio genuíno, não é? A mim o que me fez, quer dizer, o que me faz gostar do poema é notar que aqui já não há um nevoeiro que faz desejar o sol, não é? Mais do que isso, já não existe o nevoeiro, portanto, que faz acreditar na possibilidade de haver sol outra vez. O sol não desaparece só porque não o vemos, não é? Aqui todo o cenário é idílico, o sol é brilhante, os campos verdes, mas Pessoa, neste caso o Alexander Churchill, e nós também, de certo modo, ele não se sentia parte do cenário, portanto, ele é um espectador, já não há sequer a possibilidade de alguma coisa melhorar, ou seja, há uma dualidade explícita, muito batida já, mas mundo interior, mundo exterior. Portanto, é um problema contemporâneo. Nós temos tudo e, no entanto, estamos deprimidos, não é? Estamos muitas vezes, sentimos-nos vazios, e então vamos criar morais idílicos e vamos fazê-lo precisamente porque temos necessidade de completar esse vazio, sentimos-nos incompletos e então vamos completar o vazio com o cenário.
Catarina Souza e Pedro Saraiva, o duo portuense que na música toma o nome de Static Sway. Aqui os ouvimos, mais uma banda portuguesa a tratar assim, desta maneira tão espetáculo, o património literário de Fernando Pessoa. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Ora viva, dou-vos então as boas-vindas formais a mais esta edição de Fernando Pessoa para todas as pessoas. Um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Na emissão de hoje conto com Vasco Silva, editor e autor, o publisher que mais títulos de e sobre Fernando Pessoa publicou em Portugal e no mundo. Vem contar-nos as suas histórias com livros e com a obra de Fernando Pessoa numa conversa por aqui já há muito desejada. Vasco Silva, o nosso convidado desta emissão, tem no seu currículo, entre os anos de 1997 e 98, os cargos de diretor e presidente do Conselho de Editores da APL e diretor da Feira do Livro de Lisboa. Foi editor da Ática entre 1990 e 2008 e seguiu-se a Guimarães Editores, onde foi editor durante o ano de 2009, tornando-se editor da Babel depois entre 2010 até 2014. Atualmente tem apenas o chapéu de autor na E-Primatur, onde vem publicando as suas mais recentes antologias. Tem uma pós-graduação em técnicas editoriais pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi o responsável editorial por mais de 1000 edições, já publicou mais de 600 títulos e organizou mais de 2 dezenas de antologias. Bem-vindo, Vasco. Muito obrigado. Estar aqui neste programa. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra, enfim, como dizia, ter connosco um homem que tanto trabalhou por Fernando Pessoa e que tanto nos deu a propósito dos livros que editou. Eu falava, enfim, dos seus cargos mais proeminentes, digamos assim, a partir de uma certa e determinada estação da vida, mas um editor não nasce do ar. E o Vasco começou na Ática mais cedo, não é? Bom, muito gosto por estar aqui neste programa e muito obrigado por essa simpática introdução. Eu não sei se isto não será uma sucessão de acasos, mas estava a dizer um editor não nasce do ar. Provavelmente não. Ortega y Gasset tinha uma expressão muito curiosa em relação às touradas. Sei que não gosta, mas, mas em relação às touradas, em que ele dizia: um toureiro não nasce se não se hace. Não se hace se não nasce. Se calhar com o editor, não sei. Também é um pouco o mesmo, quer dizer, um editor faz-se, mas provavelmente já tem que nascer com a vontade de ser editor e com a vontade de, em alguns aspectos, até de se sacrificar por divulgar a cultura e para a paixão dos livros. Mais do que divulgar a cultura, que se pode fazer em muitas outras artes, por esta paixão dos livros. Naturalmente que há bastantes obras que estão à sua responsabilidade histórica, mas no que nos interessa vamos ficar-nos aqui, entre aspas, por Fernando Pessoa, e perguntava-lhe quando é que no seu trabalho se apercebeu de facto da importância que este escritor em particular tinha para aquela editora em particular, a Ática. Assim que cheguei à Ática, em 90. Bom, já trazia comigo a importância de Fernando Pessoa e a paixão por Fernando Pessoa. Eu acho que quase todos nós, há alguns autores que nos marcam desde cedo, não é? E Fernando Pessoa não foi o único, mas foi provavelmente aquele que mais me marcou enquanto leitor. E quando chego à Ática, ainda relativamente novo, em 90,
De imediato me apercebi que a Ática era muito Fernando Pessoa. Não era só Fernando Pessoa, mas naquela altura era muito Fernando Pessoa. E foi a continuação de todo o trabalho que já tinha sido começado por Luís de Montalvor, que fui fazendo nessa fase. Depois fui adquirindo algumas outras competências e consegui avançar um pouco mais, mas desde que cheguei à Ática que vi a importância de Fernando Pessoa. Mas acho que aqui o grande mérito, se me permite, é mesmo de Luís de Montalvor. Luís de Montalvor fundou a Ática em 1930. Luís de Montalvor, começando, enfim, todo o auditório certamente saberá que foi de Luís de Montalvor, mas só recordando assim um pouco a vida de Luís de Montalvor. É o primeiro diretor da revista Orfeu, da famosa revista Orfeu, da geração do Orfeu, em 1915. É da geração de Fernando Pessoa e de Mário de Sá Carneiro e, enfim, todos os outros, Almada Negreiros e todos os outros membros do Orfeu. Era 3 anos mais novo do que Fernando Pessoa, nasceu em 1891 portanto, era amigo de Fernando Pessoa. Quando Fernando Pessoa morre em 1935, deve-se a Luís de Montalvor a iniciativa de ir junto da família para os convencer, e aqui o convencer muito entre aspas, não é? Mas para lhes dizer que era muito importante que se editasse as obras completas de Fernando Pessoa. E durante cerca de 6 anos, enfim, as coisas não foram imediatas, durante cerca de 6 anos, há um trabalho pioneiro de Luís de Montalvor e de João Gaspar Simões, dos dois, que começa a dar frutos em 1942, que é quando sai o primeiro livro das obras completas de Fernando Pessoa, que logo se chamaram assim. Exato. E que foi precisamente as poesias de Fernando Pessoa, do Fernando Pessoa ortónimo. Durante esses 6 anos, Fernando Pessoa e João Gaspar Simões, e é fundamental também referir aqui João Gaspar Simões, que tantos contactos teve com o Fernando Pessoa através da revista Presença, e que também tinha essa, embora mais novo, e de uma outra geração, podemos assim afirmá-lo, mas que conviveu com Fernando Pessoa e que trocaram imensa correspondência. Os dois começaram a trabalhar no que ainda hoje se diz a arca do Fernando Pessoa, não é? Enfim, é um bocado, e segundo alguns amigos meus pessoanos, a arca é de certo modo um mito, um mito urbano, que eram várias, certamente. Mas começaram a trabalhar no espólio de Fernando Pessoa e a esboçar aquela que hoje presumo que podemos considerar como a edição histórica, e que foi a edição não só pioneira, mas aquela que marcou em tudo as obras futuras de Fernando Pessoa, ainda quando divergem dessa edição histórica, mas foi aquela Exato. que marcou. E essa foi uma longa edição. Não só foi Fernando Pessoa e João Gaspar Simões, que foram os primeiros, e que se dedicaram sobretudo à poesia, não é? Depois, na prosa, quando começou a ser publicada, na década de 70 e de 80, há uma série de nomes importantíssimos que coordenaram essas edições. Espero não me esquecer de ninguém, mas Joel Serrão, Vitorino Nemésio, seu filho, o filho de Vitorino Nemésio, Jorge Nemésio. Jacinto Prado Coelho, Georg Rodolfo Nint, Jorge Sena e David Manuel Ferreira. Foram depois os que fizeram os títulos, os que coordenaram e orientaram e organizaram as edições do que na altura se chamava a prosa de Fernando Pessoa. As cartas de amor são de 1978, e o livro do Desassossego
só tem a primeira edição, assim, na forma que hoje tem, em 1982. Entretanto, houve algumas edições que eu acho muito curiosas e que muitas vezes que não se fala tanto delas, de certeza, e algumas vezes são esquecidas, mas que foram edições muito curiosas, que são as edições da Petros. Nada tem a ver com a Ática. A Petros eram as edições de um advogado do Porto, Pedro Veiga. Eram edições também muito aprimoradas, tal como as da Ática. Graficamente eram edições muito aprimoradas, muito interessantes, mas enfim, eram edições longe de ter obra completa. Há uma primeira edição de um livro do Desassossego, mas uma coisa, salvo erro, de 100 páginas, de 100 e poucas páginas, pequeníssima. O livro do Desassossego, páginas escolhidas. Exatamente, páginas escolhidas, exatamente, salvo erro dos anos 40, também, 40, 50, não me recordo agora. Esta um pouquinho mais tarde, de 1961. Já de 61, pensava mais cedo. Sim, mas Petros começou, sim, desde que que fazia aquelas diz. edições mais cedo e, portanto, isso também houve alguma divulgação. A Ática foi a editora, não só a editora original, nesse sentido, de começar com as obras completas, mas também a editora única e exclusiva de Fernando Pessoa, até à primeira entrada em domínio público de Fernando Pessoa. E aqui é curioso, porque Fernando Pessoa, como nós, enfim, também provavelmente o auditório todo saberá, os direitos de autor estão protegidos por um período de 50 anos após a morte do autor. Enfim, era essa a norma na Europa, mas não era em todos os países. Em alguns países havia 60, noutros havia 70 e noutros, como era o caso de Portugal, 50. Houve uma diretiva comunitária já na União Europeia que uniformizou esse período para 70 anos após a morte dos autores. Considerava que os direitos autorais deviam estar protegidos durante 70 anos. Essa diretiva não foi logo transposta no direito interno português. Demorou algum tempo e só foi transposta em 1997. O que fez com que acontecesse um caso curioso. Fernando Pessoa, em 50 anos após a morte, portanto em 85, 86 começa sempre no primeiro dia do ano a seguir, em 86 estava no domínio público. E em 97 deixou de estar no domínio, de estar no domínio público. Uma situação legal quase esquizofrénica. Sim, mas decorreu dessa diretiva, não há absolutamente nada em contrário. E que depois voltou a estar no domínio público, voltou a estar no domínio público 70 anos depois, portanto, a partir de 2006. E é nessa altura, e até se quisermos pensar em todo aquele movimento que começa em 1985, com os 50 anos, o aniversário dos 50 anos da morte, e que se estende depois até 88, o centenário do nascimento, em que há um boom, não só português como mundial, de Fernando Pessoa, que de repente o Vasco chega no meio de todo este rebuliço, desse turbilhão, não é? Para encontrar não só um catálogo fabuloso em termos do trabalho dos investigadores de uma primeira e de uma segunda geração, como depois também já da vontade de uma série de investigadores de uma nova geração em quererem trabalhar, rever até alguns dos manuscritos de Pessoa para procurar gralhas ou erros de leitura, novos ensaios. E vasculhar de novo o espólio, não é? Que é muito importante. E encontram-no assim enquanto editor que lhes podia abrir as portas. Sim, claro que sim. E não fui só eu, mas eu também estive lá e estive nesse segundo momento, ou nesse terceiro momento quase. Foi muito
Entretanto, perdi-me. Ricardo, já esqueci-me da pergunta. A propósito do seu papel, a partir dos anos 90, para acolher a vontade de trabalhar de toda esta gente. Sim, já me reencontrei. É bom termos a noção do tamanho do espólio de Fernando Pessoa. Eu vi numa nota editorial, e é a referência mais antiga, não sei se há alguma anterior que tenho, é esta nota editorial de 1980 da professora Paula Mourão, e presumo que também da doutora Isabel Rocheta, num dos livros da prosa de Fernando Pessoa, que se chama Ultimato e Páginas de Sociologia Política, numa nota editorial em 1980, que foi quando saiu a primeira edição desse livro, elas referem que há 27.543 papéis no espólio. Este número é impressionante. 27.543. Mais tarde, o espólio já tem cerca de 30 mil, porque, entretanto, a Biblioteca Nacional comprou mais espólio que estava disperso, e recebeu doações, e o espólio aumentou. Neste momento são cerca de 30 mil fólios que constituem o espólio de Fernando Pessoa. É impressionante. E é um espólio confuso, no sentido que estava organizado, mas era a organização do Fernando Pessoa. E muitas vezes na mesma folha, de um lado está um texto, imagino, do livro do Desassossego, e do outro lado está um texto que nada tem a ver com o livro do Desassossego. Portanto, conjugar estes materiais e dar-lhe uma ordem tem sido um trabalho muito meritório e um trabalho de muito cuidado e de muito estudo. E é esta nova geração de pessoanos, curiosamente, muitos deles não são portugueses. É verdade. Vieram para cá estudar Pessoa, atraídos por Fernando Pessoa. Muitos sul-americanos, italianos, ingleses, espanhóis, enfim, de outras, uma chinesa, e de outras nacionalidades, e foram eles que, com os novos domínios da técnica, que é importante, é muito mais fácil ter os papéis digitalizados e poder comparar as escritas do que andar mesmo a vasculhar nos documentos em suporte de papel, não é? Que tem dado que tem refrescado, de certo modo, a edição histórica, as edições mais clássicas, digamos assim, de Fernando Pessoa. Deixe-me fazer-lhe aqui uma partida e falar-lhe em alguns dos nomes. Sim. Que eu tive o cuidado, podemos dizer... Ricardo, eu tive o cuidado de não referir nomes, porque tenho uma memória muito má e achava que me iria esquecer de alguns, o que de modo algum não queria. Aqui alguns também vão estar de fora. Certamente que não vai estar de fora quem é hoje em dia mais importante, e também foi esse o critério deste levantamento que eu fiz, de quem literalmente começou consigo enquanto era editor na Ática. Hoje, nomes mais que estabelecidos da investigação pessoana, naquele tempo, jovens talentos à procura de afirmação, e entre eles encontramos gente como Jerónimo Pizarro, António Cardielo, Patrício Ferrari, Cláudia Souza, Cláudia Fichas, Jorge Uribe, António Seias Delgado, Pablo Javier Pérez López, Jorge Monteiro e Pedro Sepúlveda. Portanto, são alguns destes nomes. Jerónimo Pizarro, aliás, só entra só na dizer, coordenação... o professor Jorge Monteiro não era um jovem talento, é professor da Universidade de Brown, mas enfim, que veio através de Jerónimo Pizarro. Eu de imediato reconheci, não há mérito nenhum da minha parte de dizer isto, mas de imediato reconheci imenso valor e imensa capacidade
a todo esse grupo ainda muito novo. E de imediato me empenhei muito em publicá-los. O Jerónimo Pizarro foi o diretor do que nós chamámos a segunda série das obras completas de Fernando Pessoa. Era a nova Ática, não é? Não, continuamos a chamar a Ática, mas a nova série. A nova série. Enfim, manteve-se o mesmo formato, a mesma capa, com desenhos feitos especificamente para as obras completas de Fernando Pessoa por Almada Negreiros, o Pégaso. Portanto, foi feito em 42 para as obras completas de Fernando Pessoa. Enfim, foi levemente estilizada o lettering, obviamente que no Pégaso de Almada Negreiros não se mexe. E para marcar a diferença com a edição histórica, chamou-se segunda série, não é? E era coordenada e dirigida pelo Jerónimo Pizarro. Simultaneamente, criou-se uma coleção de ensaística pessoana, de ensaística exclusivamente dedicada à obra de Fernando Pessoa. Onde, de facto, há uma série de novos valores que despontam, mergulhando sucessivas vezes no espólio pessoano que hoje está na Biblioteca Nacional e trazendo novas ideias para o debate. E trazendo novas ideias e fazendo, em alguns aspectos, uma rearrumação da obra. Mas trazendo à luz um conjunto de textos que ninguém tinha reparado muito, não é? Estou-me a lembrar de um livro Ibéria, de textos sobre o iberismo de Fernando Pessoa, de um livro sobre cinema. E, enfim, isso foi uma novidade, porque ninguém, mesmo os pessoanos, não achavam que Fernando Pessoa tivesse ligado muito ao cinema. Embora os provérbios já fossem conhecidos, mas organizar um livro sobre provérbios, que muito curiosamente Fernando Pessoa tinha proposto a um editor inglês. Foi uma proposta de Fernando Pessoa, enfim, para ganhar algum dinheiro. Percebeu-se que ele estava muito em contacto com a edição inglesa, não é? E percebeu-se que havia um editor inglês que tinha uma coleção de provérbios gregos, provérbios, não sei se espanhóis, enfim, provérbios de diversos países, e ele propôs-lhe uma coleção de provérbios portugueses. Acabou por não ser editada, que foi aceito, mas acabou por não ser editada, penso, na Primeira Guerra Mundial, exatamente. E depois. Mas ficou no espólio o livro preparado, não é? É verdade. Como havia todos os textos prontos quase para montar o volume Sebastianismo e Quinto Império, que também aparece consigo. Sim, embora repare, os primeiros trabalhos sobre toda a gente sabia da importância do sebastianismo e do Quinto Império no pensamento de Fernando Pessoa, não é? Isso era. Agora, com aquela dimensão e organizados daquele modo, é que foi uma novidade, que se pode dizer, não é? Não foi novidade ter aparecido textos sobre sebastianismo e Quinto Império. Foi novidade todo aquele trabalho e aquela nova organização. E esse livro traz bastantes textos inéditos, não é? É mais um daqueles livros que traz imensos textos inéditos de Fernando Pessoa. Entretanto, o Vasco tem, no seu papel de editor da Ática e depois também num período em que é o editor da Guimarães, sim, a oportunidade de gerir... Não fui perdendo, não sim. Mas a Ática foi vendida a Guimarães em 2008. Exato, e passa a ser uma chancela. E eu passo a acumular em 2009 a Guimarães com a Ática. Nunca fui perdendo, nunca perdi a Ática, digamos assim. Depois, em 2010, a Guimarães, a Ática, a Verbo e a Onguisseia deram origem
estas quatro editoras históricas deram origem à Babel. E eu fui acumulando Ática, Guimarães e depois, mais tarde, a parte ensaística da Verbo também. O que me permitiu também reeditar textos interessantíssimos de Fernando Pessoa, como o texto de Agostinho da Silva, um Fernando Pessoa, não é? Um Fernando Pessoa, o célebre. Com essa de filosofia da Guimarães. Ou Unidade e Diversidade em Fernando Pessoa de Jacinto Prado Coelho, que estava na coleção Presenças da Verbo, que também reorganizei essa coleção e aí também publiquei alguns textos de Fernando Pessoa. Como é que se gera estes trabalhos de referência de uma geração e ao mesmo tempo se está a editar e a gerir toda uma nova geração de investigadores pessoanos? Tudo isso na sua cabeça? Não, naturalmente, porque também passaram quase 30 anos, não é? Desde 90 até agora, portanto, seguramente mais de 20 anos. E as coisas acontecem naturalmente, não é? Quando cheguei à Ática em 90, não imaginava que iria haver uma segunda série, que havia necessidade de ir de novo trabalhar, de ir ao espólio, fazer... As coisas vão surgindo naturalmente. E aí, insisto, o mérito é dos investigadores pessoanos, que têm tido um labor e uma capacidade de interpretar Fernando Pessoa notável. E, portanto, é só acreditar neles e acompanhá-los. De todos os anos em que foi editor pessoano, além de editor de tudo o resto que estava a seu cargo, tem uma ideia, ou pelo menos um feeling, se quisermos utilizar a expressão, do que é que o público leitor português, o comprador de livros, sempre apreciou mais, a prosa ou a poesia de Fernando Pessoa? Bom, certamente que estes dados as coisas foram mudando ao longo do tempo. Na década de 90, claramente a poesia. Na década de 90, ainda muito a poesia. Atualmente, com o Desassossego, não é? E o Desassossego o livro do Desassossego é provavelmente a mais internacional das obras de Fernando Pessoa, não é? Mais do que propriamente a poesia. O livro de Desassossego ganhou um peso e também se tem trabalhado mais e que tem aparecido mais novidades na prosa do que na poesia, não é? É verdade. De modo que a prosa agora já tem uma dimensão que não tinha na década de 90. Mas na década de 90 era claramente a poesia. E depois também dividida por heterónimos. A poesia ortónima e a poesia por exemplo, de Álvaro de Campos ou de Caeiro vendiam muito mais do que Ricardo Reis, por exemplo. Havia essas... mais difícil. O que mereceu menos favores dos leitores, digamos assim. Apesar de ter uma ode que é talvez que está definitivamente no top 10 pessoano, para ser grande sem inteiro. Não é? Toda a gente cita esses versos. Sim. Mas o Ricardo Reis é o mal amado. De alguns leitores, sim. Claramente. O Vasco, entretanto, com as voltas da vida que sempre acontecem, parte para novos desafios, depois do grupo em 2014, Babel, em 2014 demiti-me da Babel, entretanto, e agora, enfim, para os ouvintes, como é que eu hei de dizer, que não liguem tanto a estas coisas da edição. Mostra-se já. Mas explicar uma coisa. Os ingleses, com aquele sentido prático que têm sempre, dividem a profissão de editor, do que nós em Portugal consideramos editor, com duas palavras diferentes, publisher e editor. Não é? E tudo isto que nós falamos foi a minha parte como publisher. Não
como publicador, se quiséssemos Exato. arranjar uma palavra ou traduzir muito literalmente, como publicador. O editor é o investigador que organiza e que faz uma obra e que normalmente está associada também a algum aparato crítico, não sendo essencialmente uma edição, podendo não ser essencialmente uma edição crítica, é melhor assim, mas que está associada a algum aparato crítico e que tem intervenção do editor. No caso, o editor deste livro de 2015 era o Vasco Silva. E esta é a sua primeira intervenção na E-Primatura, a editora onde agora está a trabalhar. Depois, de certo modo, a partir de 2014, enfim, deixei menos, ou deixei de ser publisher, ou enfim, melhor dito, entrei no interregno, que nunca sabemos quando acaba. Entrei no interregno quanto à atividade de publisher e comecei a ser editor de alguns livros. Este um deles, sim. Tanto quanto sei, ele já vai na 5ª edição. Na 5ª tiragem, sim. Na 5ª tiragem. Na 5ª tiragem. Tem sido um sucesso de vendas muito, muito interessante e, de certo modo, para mim, inesperado. Toda a gente gosta de uma boa história de amor. Exatamente. Fernando Pessoa, como o Ricardo bem sabe, não é propriamente um poeta do amor. Bem pelo contrário, é racional, não é? Mas sempre há alguns poemas de amor. E foi essa antologia, foi uma antologia de poemas de amor, a que eu dei o título de uma linha de Queiro, Amar é Pensar. E acho que isto reflete, de certo modo, não é? O que Fernando Pessoa pensava do amor. Amar é Pensar, que me ocorreu fazer e que já vai na 5ª tiragem, o que é muito interessante. Depois deste trabalho, e aí é claro que dentro daquela diferença do editor e do publisher, aqui parece que se cruzaram as duas. O Vasco fez aquilo que eu considero, e com certeza que mais pessoas considerarão, aquilo que se diria em inglês um labor of love, que foi resgatar à Arca de Pessoa os planos editoriais que ele tinha, Fernando Pessoa, tinha, e que consumiram até os últimos anos de vida, com a equipa da Presença, com quem ele queria publicar as obras completas do seu melhor amigo, da sua alma par, Mário de Sá Carneiro. Este livro nunca saiu, nunca existiu, até que o Vasco o pôs de pé. E aqui é diferente do que, peço desculpa, do que fazer uma antologia de poemas. Sim, isto é um trabalho hercúleo. Não foi hercúleo, mas é de um outro fogo. Isso não me fica muito bem talvez estar a dizer isto, mas foi um trabalho de um outro fogo. Foi, claramente. E há também um trabalho, de certo modo, de detetivesco, assim que podemos dizer. Eu recordo-me que o professor Ivo de Castro dizia que um filólogo era também um detetive. Não há trabalho filológico, mas há esse trabalho de detetive, de procurar seguir os passos e as indicações que Fernando Pessoa deixou para editar a obra de Mário de Sá Carneiro tal como ele a queria editar e tal como ele sempre tencionou editar, não é? Porque houve muitos contactos com a revista Presença, portanto, a revista do segundo modernismo português, que voltou a recuperar, digamos assim, Fernando Pessoa, não é? No pós-Orfeu e no pós aquelas revistas do primeiro modernismo, o Centauro, o Portugal Futurista, que faz este ano 100 anos, e o Sudoeste e tal. Depois, no segundo modernismo da Presença, recuperam outra vez Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa sempre se sentiu como é que eu ia dizer, talvez o testamentário literário, se é que a expressão
se pode utilizar o testamentário literário de Mário de Sá Carneiro. Com Na a amizade, obrigação na- moral de fazer alguma coisa por ele, ainda por cima. Exatamente. Na amizade que houve entre os dois, pelo companheirismo, mas também pelas cartas que Sá Carneiro lhe enviava, enfim, essas conhecemos praticamente todas, em que lhe dizia: faça o que quiser da minha obra, em que lhe dava essa autoridade, porque curiosamente Mário de Sá Carneiro, que só era 2 anos mais novo do que Fernando Pessoa, e era muito mais editado que Fernando Pessoa, e curioso, editado, foi bastante editado na breve vida que teve, mas sempre viu Fernando Pessoa num patamar mais alto, eventualmente. E dizia-lhe: faça o que quiser da minha obra, faça o que quiser destes textos. E portanto, Fernando Pessoa sentia-se com esse dever moral e com essa autoridade para publicar a obra. Não é uma obra completa no sentido de falta a juvenília. Fernando Pessoa achou que não era digna de aparecer. Faltam as peças de teatro, algumas feitas em colaboração, mas tudo isso quando Mário de Sá Carneiro era muito novo. Enfim, e procurei também que a obra seguisse os passos que Fernando Pessoa Tinha planeado para fazer esta edição. Mas depois, a obra não é só isso, depois tem imensos anexos das notícias, não só as cartas das cartas entre Fernando Pessoa e João Gaspar Simões, como também alguns textos que ele publicou na revista Atena, ou na presença sobre a obra de Mário de Sá Carneiro, ou sobre Mário de Sá Carneiro. Indiscutivelmente deixou-nos o Vasco, dá-nos aqui uma obra de Ele deixou-nos o caminho. Ele deixou-nos o caminho. Não sei se é uma obra de referência. Não tenho é a sua modéstia a falar. Mas foi uma obra que me deu imenso prazer fazer. E diga-me uma coisa, até para terminarmos a conversa, porque entretanto estamos a chegar perigosamente, neste caso, bem gostava de estar mais tempo consigo e os nossos ouvintes, espectadores também, com certeza. Deixo-lhe uma última pergunta que o vai levar, se calhar, a filosofar um pouquinho. Gostava de saber qual foi a maior alegria que Fernando Pessoa lhe deu nos anos de mercado editorial que o Vasco Silva leva. A maior alegria... Olha, nunca tinha pensado nisso. Eu vejo as coisas como uma alegria constante de poder publicar a Pessoa, e isso, não sei, se calhar, como eu comecei a conversa, se calhar foi mais por acaso do que por mérito. Não sei, aconteceu, calhou. As coisas também muitas vezes são fruto do acaso. Poder ter sido o publisher de Fernando Pessoa durante quase 30 anos e ainda poder continuar a trabalhar na obra de Fernando Pessoa é uma alegria, é uma honra e aqui, perdão uma expressão, e uma vaidade, envaidece-me. Ter conhecido gente tão notável a trabalhar, e 2 ou 3 não tanto, mas de um modo geral, gente notável e ótimas pessoas que se sacrificam imenso para trabalhar tanto e tão bem na obra de Fernando Pessoa, também é outra enorme alegria. Mas assim, se olhar para o passado, há 2 momentos talvez. Não sei, se me fizesse a pergunta amanhã, se calhar respondia outra coisa, e para a semana outra coisa ainda diferente. Mas se calhar há 2 momentos que são momentos quase fundadores. Primeiro, ter resgatado a Ática, porque a Ática era para fechar quando eu cheguei, em 90. E, portanto, e não havia nenhum livro disponível de Fernando Pessoa. Portanto, ter resgatado do esquecimento essas edições históricas de Fernando Pessoa, e tê-las mantido dentro do possível com o primor editorial com que nasceram.
isso foi um momento de imensa felicidade e olho para trás e tenho orgulho nesse momento. O segundo momento é eu fazer a segunda série. É o segundo momento fundador. E entre um e outro passaram 20 anos. Pois Portanto, o segundo momento é claramente ter iniciado a segunda série, a nova série, não é? A nova série das obras de Fernando Pessoa. Vasco Silva, o mais prolífico publisher de Fernando Pessoa no mundo, se quisermos simplificar a linguagem, o homem que mais livros de e sobre Fernando Pessoa alguma vez publicou no mundo inteiro, o nosso convidado desta semana. Uma honra, um prazer estar consigo sempre, beneficiar dos seus conhecimentos, da sua experiência. E muito gosto de vir a este programa. E muito obrigado por tudo de Pessoa que o mercado editorial tem à conta do seu trabalho. Despedimos-nos do nosso convidado Vasco Silva e também do programa desta semana com um arco temporal a que me tinha proposto logo no início. Começámos com a mais recente banda portuguesa, os Static Sway, a tratar património do quase heterónimo pessoano inglês, Alexander Such. Eles estiveram com um dos seus temas no início do nosso programa e vamos terminar com a recordação de um dos momentos mais altos da entrada de Fernando Pessoa na pop portuguesa. Tinha acontecido já em 1984 com António Variações a musicar o poema Canção, mas em 1987 verdadeiramente dá-se o boom de Fernando Pessoa na pop portuguesa. Foi há 30 anos, com o álbum de estreia dessa grande voz, uma cantautora portuguesa ainda hoje tão conceituada, Mafalda Veiga, no início de carreira e com todas as impressões e afetividades que Fernando Pessoa lhe trazia então, ainda hoje de igual modo, a gravar há 30 anos O Menino da Sua Mãe, um dos poemas mais pungentes e dramáticos de Fernando Pessoa. É com ele que nos despedimos. Até à próxima semana, uma emissão de Fernando Pessoa para todas as pessoas que vai fazer o top dos melhores momentos pessoanos de 2017. Não se esqueçam de voltar então para a semana. Para já, as despedidas com a Mafalda Veiga. No plaino abandonado que amor na brisa cresce, de balas trespassado, duas de lá.